No JBN de hoje, você vai conferir mais uma reportagem da nossa série especial sobre a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno. Nós seguimos relembrando os momentos mais especiais da Festa de Trindade. E hoje completa 40 anos que o Papa João Paulo II pisou em solo brasileiro pela primeira vez. Vamos relembrar com muito carinho esse momento especial, visto por milhões de brasileiros no dia 30 de junho de 1980. E além disso, nós também vamos falar sobre a medida que torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos testes sorológicos em caso de suspeita da Covid-19. E a gente ainda vai fazer um giro para te atualizar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 30 de junho. Para auxiliar nos diagnósticos de pacientes com Covid-19, a Agência Nacional da Saúde Suplementar tornou obrigatório que planos de saúde cubram os testes sorológicos em caso de suspeita do coronavírus. Na resolução normativa, a ANS estipula que os testes para detectar anticorpos contra o coronavírus serão obrigatórios para os planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, desde que o paciente apresente ou tenha apresentado alguns dos sintomas clínicos da Covid-19, que incluem gripe com quadro respiratório agudo, ou seja, com febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória e síndrome respiratória aguda grave. A inclusão dos exames no rol de procedimentos obrigatórios para planos de saúde foi tomada em reunião colegiada da ANS na semana passada, em cumprimento a uma decisão judicial. O exame sorológico, também conhecido como teste rápido, detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus, sendo indicado a partir do 8º dia de início dos sintomas. Antes desse período, o teste recomendado é o feito através de biologia molecular, o chamado RT-PCR, que detecta se o vírus está agindo no organismo do paciente. Esse exame já tinha cobertura obrigatória determinada pela ANS quando o paciente se enquadra na definição de caso suspeito ou provável de Covid-19, definido pelo Ministério da Saúde. E agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. Vamos acompanhar. A Organização Mundial da Saúde voltou a alertar que o mundo ainda está distante de ver o final da pandemia e que os problemas políticos estão aprofundando o caos. O número de casos no mundo já ultrapassou a marca de 10 milhões, enquanto mais de 500 mil pessoas perderam a vida até agora. Entre os problemas que mais preocupam a OMS está o fato de que os casos estão voltando a subir em países que, depois de obter um certo controle da doença, voltaram a registrar importantes aumentos de novas infecções. E na Alemanha, o aeroporto de Frankfurt abriu nesta semana um centro de detecção rápida de coronavírus. O objetivo é evitar a quarentena dos passageiros durante a temporada de verão. O anúncio da medida foi feito por meio de um comunicado conjunto entre a empresa de biotecnologia Centogene, criadora do projeto, a companhia aérea Lufthansa e a operadora do aeroporto. O sistema deve ser mantido até julho de 2021 e a capacidade atual é de 300 testes por hora. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que vai criar um programa de grandes investimentos na infraestrutura do país, na tentativa de reativar a economia duramente afetada pela pandemia de coronavírus. Durante a campanha eleitoral, no fim de 2019, Johnson se comprometeu a injetar milhões de libras nos serviços públicos. O objetivo agora, segundo o premier, é duplicar o projeto original. E na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou um investimento de 15 bilhões de euros em novos fundos para acelerar a mudança para uma economia mais verde no país. Macron disse que vai agir com mais rapidez na formulação de políticas públicas que respeitem o meio ambiente e que, se o parlamento permitir, está pronto para convocar um referendo sobre a revisão da Constituição para incluir objetivos climáticos. Especialistas afirmaram que esse é um aceno que o presidente faz a ambientalistas após a derrota nas eleições municipais na França.
E agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, que é o que move muitos fiéis a ter uma fé inabalável. E as graças por ele concedidas são consagradas através da peregrinação à Trindade. E hoje é dia de se emocionar e relembrar histórias de fé e devoção. É tempo de celebrar o amor ao Divino Pai Eterno. Talvez um dos maiores mistérios da humanidade seja a fé. Ela é uma força que brota no mais íntimo do ser humano, capaz de comover e mover pessoas. Por meio dela, muitos devotos do Divino Pai Eterno vão à Trindade, principalmente durante a Romaria, para se consagrar a Ele e agradecer as bênçãos recebidas. E hoje é dia de se emocionar ao relembrar essas histórias que ficaram marcadas pela força da fé. A primeira é do Itamar Batista Figueiredo. Todos os anos ele carrega uma cruz de madeira nas costas, ao realizar a caminhada da fé de 18 quilômetros de Goiânia a Trindade, pela rodovia dos Romeiros. Ele faz a peregrinação há quase 10 anos, como agradecimento ao Pai Eterno pela cura de um câncer que abalou a saúde da esposa. Minha esposa sofreu um câncer. E através dessa promessa da fé do Pai Eterno, a gente optou por essa atitude. E aí ela recebeu a cura e a gente vem nessa trajetória aí, já tem 9 anos. Ela está aí presente com a gente. Quando Dona Luzia descobriu a doença, não só ela, mas toda a família enfrentou momentos de dor e angústia. Em meio ao sofrimento, eles se apegaram à fé e durante o tratamento permaneceram unidos. O pedido feito ao Pai Eterno veio do seu Itamar, que em meio às lágrimas clamava a Deus pela vida da esposa. Cirurgia, tratamento e muita oração. Assim, meses depois, a resposta tão esperada: ela estava curada. Como forma de agradecimento, o aposentado começou em 2010 a peregrinação. Nunca me esqueci quando ela me disse assim: tá diferente, bem. E eu peguei que estava diferente mesmo. Eu falei: não mexe não, não mexe, deixa quietinho. Falei: ó, Divino Pai Eterno, Nossa Senhora te operou. No primeiro ano, seu Itamar veio só com a esposa, mas com o passar do tempo, o devoto ganhou a companhia da família e também dos amigos, que decidiram acompanhar o casal na peregrinação. Carregar a cruz de madeira de 50 quilos é um desafio. Às vezes bate um cansaço, mas nessas horas ele conta com a ajuda dos companheiros para trocar de ombro e seguir a caminhada. Essa expressão de amor e gratidão pelo tanto que Deus foi misericordioso ao ouvir suas orações demonstra a força e o tamanho da fé que Itamar tem no Divino Pai Eterno. Geralmente são 7 horas de caminhada e no fim do trajeto ele faz questão de ir até a Sala dos Milagres para deixar em exposição a cruz que ele carregou. O gesto é exemplo para que todos os cristãos conheçam a expressão de fé e misericórdia de Deus em sua vida. E o amor do Pai Eterno realmente transforma vidas e realiza grandes bênçãos. Outro grande testemunho é o da Poliana Araújo, de São Sebastião, lá do Distrito Federal. Ela percorreu mais de 300 quilômetros com uma comitiva formada por familiares e amigos, para pagar uma promessa após ser curada de um grave problema no estômago. Começou, tem uns 2 anos e meio atrás, que eu comecei sentindo umas dores na minha barriga. Eu sempre tive problemas de estômago, aí eu doía demais, era 24 horas. Aí comecei a ir procurar o médico, aí eu só passava omeprazol
né, os óleos da vida para mim tomar. Aí nada melhorava. Ano passado eu vim aqui, né, aí eles entraram ajoelhados, eu ainda fui até uma parte da escada, eu não aguentei. Aí eu prometi, aí eles foram lá pro pouso, nem foi aqui na igreja. Eu estava lá, eu falei, Senhor, se o Senhor me der a graça de eu melhorar a minha saúde, no próximo ano eu vou entrar ajoelhada, né? E a batalha foi muito grande, porque a gente não descobria. Com lágrimas nos olhos e muita gratidão, a romeira atravessou toda a igreja até a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria de joelhos. Quem esteve presente não conteve a emoção. Ela se entregou por completo ao se colocar diante do Divino Pai Eterno. Sempre firmes em oração, encontramos também esse casal, a Ana Paula e o Rogério. Eles caminharam por quase 80 quilômetros de Anápolis, interior de Goiás, a Trindade, em gratidão ao Pai Eterno pela vida da filha. A Maria Eduarda, ela é uma criança que nasceu prematura, então a gente já passou por um sofrimentozinho, né, por ela nascer de 7 meses, bem pequenininha, e eu ter pré-eclâmpsia, então foi tudo muito arriscado. Mas graças a Deus, a Divino Pai Eterno, foi tudo bem. E o pai dela fez o voto de vir, né, quando pudesse, então ele veio um ano. No segundo ano ele voltou novamente para continuar com esse voto, mas no final do ano passado, em dezembro, a gente descobriu que ela estava com um tumor na coluna. Então ela passou por uma cirurgia, os médicos fizeram a biópsia do tumor dela. Eles não acreditavam no primeiro resultado, insistiram em resultados, passaram por outros médicos para fazer a biópsia, mandaram para São Paulo, fizeram em São Paulo também, e eles constataram que realmente o tumor dela é benigno, que a minha filha está curada, graças a Deus, não é maligno. Você acredita que quem curou a sua filha foi o Divino Pai Eterno? Foi sim, foi Divino Pai Eterno. E nós vamos agradecer a Ele todos os anos. Todos os anos nós vamos sair de Anápolis, vamos fazer nossa romaria e vamos vir aqui para agradecer a Ele. Ver um filho sofrer é a pior dor que os pais podem sentir. Por isso, tantas bênçãos derramadas na vida deles só tem uma explicação: a misericórdia do Pai Eterno. Agora a vida do casal é movida por gratidão. Eu venho aqui agora só para agradecer, eu não tenho nada para pedir para ele mais no momento. Venho todo ano para agradecer. Ele fazendo pela minha filha o que ele já fez, vou vir sempre para agradecer. E quem também é grata ao Pai Eterno pelo dom da vida é a dona Gesa. Ela precisou enfrentar um câncer, mas encontrou forças por meio da fé. Devota fervorosa, ela viaja em romaria à Trindade sempre que pode, para agradecer pela cura. Fui ao médico, então ele constatou que eu estava com câncer de pele. Aí eu me peguei com o Divino Pai Eterno e vim aqui, cheguei nos pés dele, implorei, chorei, entendeu? E pedi a ele, me cura, Senhor. E graças a Deus já vai fazer 3 anos, eu estou aqui firme e forte. Todo ano eu venho, todo ano eu venho. A aposentada é grande testemunha do amor do Pai Eterno. Em uma de suas romarias, teve a graça de contar com os cuidados de Deus, enquanto o filho passava por uma cirurgia. Tenho um filho que mora nos Estados Unidos, fez 60 anos, então ele estava com um problema muito sério no pescoço, tudo indicava que não ia ter cura. E como eu tinha que operar, e eu optei entre estar presente aqui e ir para lá, para onde ele mora, em Miami. E aí, no dia que ele estava sendo operado, eu estava chorando nos pés do Divino Pai Eterno. E quando eu cheguei em casa, que cheguei de viagem, eu soube que ele tinha operado naquele dia. Então foi uma graça muito grande, mas para mim foi maior do que a minha. Recordar tantas histórias tocam o coração e fortalecem a fé. Devoção é prova de amor, e por meio dele que é possível enfrentar as atribulações e enxergar as inúmeras bênçãos que o Pai Eterno derrama em nossas vidas. Que possamos contar muito mais histórias de graças recebidas.
É isso aí, quanta história bonita, né? Um depoimento mais bonito que o outro, uma história de fé mais linda que a outra. E eu quero convidar você a continuar acompanhando a nossa programação especial aqui na TV Pai Eterno durante esse tempo aí de relembrar mesmo a Romaria do Divino Pai Eterno. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos ver como as paróquias de Belo Horizonte estão fazendo para manter o trabalho de evangelização durante a pandemia. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No nosso comentário de hoje, nós vamos saber como lidar quando as dívidas se acumulam. Confira. Certa vez, uma pessoa me procurou pedindo ajuda para sair de uma situação muito complexa de endividamento. Uma dívida tão grande que comprometia mais de 60% do orçamento dessa pessoa. Foram várias técnicas utilizadas. Nós liquidamos patrimônio para conseguir quitar essas dívidas. Nós pegamos empréstimo com amigos e parentes dessa pessoa para poder amortizar no saldo maior, sair de dívidas mais caras, pagando um pequeno juro para essas pessoas que emprestavam. Nós até consolidamos, que era juntar várias dívidas numa só, com parcelas menores, negociando junto aos bancos. Então foi um trabalho bastante complicado, mas que depois de 5 meses trouxe um resultado incrível. Ela já estava no azul e a dívida, a parcela que ela pagava todos os meses, já havia reduzido mais de 70%. Pois é, eis então que ela decidiu finalizar o trabalho. Afinal de contas, o problema já havia sido resolvido. Mas 6 meses depois, ela retornou me pedindo ajuda novamente. Só que dessa vez com a situação muito mais complexa, pois eu não podia mais utilizar as mesmas estratégias, porque ela não tinha mais patrimônio para vender, ela não tinha mais amigos para pedir dinheiro emprestado e nem era possível mais consolidar no novo empréstimo. Mas por que isso aconteceu? Funciona mais ou menos com uma dor de dente. Imagina que você vai ao dentista reclamando, se queixando de uma dor no dente. Provavelmente ele vai te recomendar um analgésico. E quando você toma esse analgésico, resolve o problema? Tenho certeza que você aqui vai me dizer que não resolve. Até porque tem uma cárie ali causando o problema. Então se você tira a cárie, que no caso desse meu exemplo é a dívida, você resolveu o problema? Também não. Porque enquanto você não resolve a causa que gera o problema, você não consegue eliminar o problema da dívida da sua vida. Enquanto você não compreende quais são os seus comportamentos, assim como na cárie no seu dente que é causada pelo não hábito de escovar os dentes, da mesma forma, existem comportamentos que você tem que estão te levando ao endividamento. Existem crenças sobre dinheiro que você tem e que estão te levando ao endividamento. Crenças como, por exemplo, vai dar tudo certo, não preciso me preocupar com mais nada. Reserva de emergência? Pra quê? Vai dar tudo certo. Quero agora, não pode ser depois. Dinheiro tem que ser gasto mesmo. Para que eu vou juntar? Não foi eu que espalhei, não é mesmo? Essas crenças são elas que motivam as ações que você toma sobre dinheiro. E justamente isso que pode estar causando nesse momento as suas dívidas e não os altos juros que os bancos cobram, que todo mundo culpa. Na verdade, culpar isso é só mascarar o verdadeiro responsável pelos seus resultados. Você mesmo. E no domingo, na Catedral Basílica de São Bento, o bispo diocesano de Marília, em São Paulo, Dom Luiz Antônio Cipollini, presidiu a solenidade de São Pedro e São Paulo. Para celebrar o padroeiro da diocese, em tempos de pandemia, a missa foi transmitida pelos canais oficiais da diocese e o bispo convidou membros da Pastoral da Sobriedade para rezar em agradecimento pela conclusão da Semana Nacional sobre as Drogas. Na ocasião, o padre Vitor Hugo Pinheiro, assessor diocesano da Pastoral da Sobriedade, esteve ao lado de Dom Luiz, junto com outros integrantes da equipe. Com a celebração, a Diocese de Marília festejou seu padroeiro, dando ênfase à atividade que faz dos excluídos os preferidos, como evidencia o lema próprio da Pastoral da Sobriedade. Então tá aí o registro dessa celebração tão especial.
E neste período de quarentena, em que as celebrações estão restritas por causa da pandemia, paróquias de todo o Brasil têm se reinventado para manter o trabalho de evangelização nas comunidades. Veja o exemplo de Belo Horizonte. A internet pode oferecer magníficas oportunidades de evangelização, se for usada com competência e uma clara consciência das suas forças e debilidades. Essas palavras foram ditas por Papa João Paulo II sobre o Dia Mundial das Comunicações em maio de 2002. Mas mesmo após 18 anos, continua real. Principalmente neste período de quarentena, em que as igrejas precisaram se adaptar às inovações tecnológicas para continuar a ação evangelizadora. Na paróquia São João Bosco, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um canal na internet foi criado para fazer com que a palavra de Deus alcance cristãos em todo o mundo, para compartilhar a fé, melhorar a comunicação e a vida em conjunto, utilizando as novas tendências digitais. E eles criaram vários conteúdos. Nesse tempo de pandemia, a Pascom vem desenvolvendo diversas atividades. Mais permanentemente, há um programa que se chama Luz para o Meu Caminho, uma meditação bíblica diária. Além desse programa, um outro chamado Por Entre Versos, que é oração com poesia e música. Um outro que se chama Vida de Oração, que são exercícios de oração para a prática cotidiana, para as pessoas aprofundarem a espiritualidade. Tem até para crianças. Neste canal, os pequenos têm a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e de entender mais sobre a igreja. Legal, né? Há programas específicos para as crianças, um teatro de fantoches e uma meditação do Evangelho que as próprias crianças fazem junto com os pais e catequistas. A orientação as crianças fazem, nós publicamos. E além dessas atividades mais permanentes, os jovens fazem lives, outros eventos e assim a nossa paróquia vai caminhando muito bem. E claro que tem também a transmissão de missas para que os fiéis católicos possam seguir com a rotina de orações. Tudo isso feito com o objetivo de unir espiritualmente os cristãos, manter todos firmes na fé e transformar vidas. E olha só, no dia 30 de junho de 1980, exatamente há 40 anos, o solo de Brasília foi beijado por São João Paulo II. Foi a primeira das 3 visitas que o Papa polonês realizou ao Brasil no decorrer do seu pontificado. Vamos lembrar esse momento, o momento desse gesto tão bonito e acompanhar a primeira saudação do nosso amado Papa nesta ocasião. Abraço neste momento, ao menos em espírito, cada pessoa que vive nesta pátria brasileira. O Papa pensa em cada um. Ele ama a todos e a todos envia um cumprimento bem brasileiro. Um abraço. Com este gesto de amizade, recebei os meus votos de felicidades. Deus abençoe o vosso Brasil. Deus abençoe a todos vós, brasileiros, com a paz e prosperidade, a serena concórdia, na compreensão e na fraternidade. Sob o olhar materno e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É isso aí, é com essa lembrança super especial que eu finalizo o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.